Olá a todos e todas. Esse é um trabalho sobre música minimalista. É uma disciplina de história da música moderna contemporânea. E esse grupo aqui é composto por mim, Alisson, por Lídia, Evangelista Júnior e Khaled. O surgimento e os expoentes da música minimalista. Ela vai surgir na década de 60, foi considerada um dos movimentos estéticos mais significativos dos últimos 40 anos, e inicialmente com Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass. Dado seu contexto histórico e social, sabemos que a música minimalista ela se opõe à vanguarda europeia e também ela vai surgir em meio a outros movimentos, o movimento hippie, o movimento feminista e o movimento também de direitos dos negros, que foi liderado por Martin Luther King, só para a gente traçar um paralelo do que acontecia naquela época também. As controvérsias e a ridicularização da música minimalista. Por ela ter sido na contramão do que proporia o serialismo, o minimalismo ele foi bastante ignorado por alguns estudiosos, pelo seu caráter experimental e por fazer parte de uma cena underground. Ele foi o estilo mais popular de música experimental do século XX e também é frequentemente associada, quase que inseparável, à composição na música eletrônica. A maioria dos iniciadores do minimalismo eles tiveram como influência outros movimentos contemporâneos e continham temas como a emancipação sexual, o misticismo e filosofias orientais, drogas e uma forte rejeição aos valores tradicionais do sistema. E como dito anteriormente, o minimalismo norte-americano ele vai surgir como uma forma de se opor aos valores europeus. Dando continuidade, vou falar agora sobre o serialismo e o minimalismo. O minimalismo ele pode ser visto como uma reação ao movimento tradicional europeu iniciado por Schoenberg nos fins do século XIX e início do século XX, que seria o serialismo. O serialismo e o minimalismo eles são dois movimentos estéticos, ambos são filhos do modernismo, e eles defendem modos puros ou exclusivistas de compor. E a diferença entre os dois agora, eu vou citar, que enquanto o serialismo ele procura evitar de forma sistemática um centro tonal, o minimalismo ele procura afirmar incessantemente um centro tonal. É o oposto um do outro, né? O serialismo ele trabalha com o princípio de não repetição, já o minimalismo ele pretende repetir a exaustão. Enquanto o serialismo ele era considerado um desenvolvimento necessário e irreversível da evolução da música ocidental, o minimalismo ele introduziu conceitos filosóficos e estéticos do Oriente, os quais diferiam frontalmente da visão do mundo ocidental. Agora eu vou falar um pouco sobre a linha germânica ou latina. Qual dessas linhas o minimalismo pertence, né? De acordo com nossa análise, nós vimos que o minimalismo pertence à linha latina. E aqui eu vou citar uma passagem do texto que foi usado em algumas aulas do Marlos Nobre, que ele fala o seguinte: alguns compositores, rebelados contra as tendências que a música havia seguido, começaram a reagir. A mais forte e consequente reação foi dos compositores americanos, como Terry Riley e Steve Reich, que, estimulados por John Cage, começaram a negar a música europeia de vanguarda, como o serialismo e o multisserialismo, e, através de estímulos vindos das músicas orientais, criaram novos meios de expressão musical. E aqui, algumas características que a gente levou em consideração para determinar que o minimalismo faz parte da linha latina, que ele tem como forte característica a liberação da forma musical e diverge da linha germânica, e os acordes eles passam a não ter mais uma função tonal, mas uma amplificação acústica. E a repetição torna-se um fator importante de natureza estática e não dinâmica, tornando-se fundamental na construção da obra. Após a exposição do contexto histórico e das diferenças entre o serialismo e o minimalismo, apresentando também o minimalismo como uma linha latina, nós iremos agora começar a falar sobre as técnicas composicionais do minimalismo, que são
em resumo, 5. Falarei primeiro em inglês os termos e depois em português, a tradução. Primeira técnica, phasing, depois a linear additive process, block additive process, textural additive process e overlapping pattern. A primeira técnica foi traduzida como troca de fases ou defasagem. Essa técnica ela surgiu com o Steve Rich, né, após um experimento do compositor, experimento de música eletroacústica, onde ele alinhou 2 fragmentos gravados em uníssono e posteriormente acelerava gradualmente uma das vozes, gerando assim desencontros e terminando a peça com reencontro. A técnica de phasing basicamente consiste em o compositor pega 2 excertos idênticos, né? Eles são alinhados em uníssono e gradualmente um deles é ligeiramente acelerado. Uma vez que o processo é posto em movimento, os 2 trechos defasam gradualmente até voltarem ao uníssono novamente no final da obra. A peça fruto desse experimento se chama It's Gonna Rain, foi composta em 1965. Segundo o próprio autor, foi a primeira composição a utilizar a técnica de phasing. Porém, após esse experimento do Steve, ele usou em outra obra, que ele chamou de Piano Phase, que nós iremos ouvir agora, e depois comentar sobre. Dá para notar que um dos pianos ele se mantém na mesma velocidade, enquanto o outro ele acelera gradativamente. E após algumas repetições, eles se encontram novamente, e fica nesse ciclo, né, de defasagem e reencontro. E durante essa peça, né, a experiência dessa peça, 2 tipos de eventos surgem. Aqueles que ocorrem durante o período da defasagem, que, por exemplo, são quando as notas estão perto do meio pulso da defasagem, né, uma sensação de duplicação da velocidade. E cada vez que um alinhamento ocorre, ele soa diferente do precedente, né, uma aceleração ou defasagem. E a forma como essa se dá é única, né, cada vez que ocorre é uma forma única. A defasagem ela ocorre nas notas brancas a cada compasso, né? Como eu já falei, a voz é defasada e pula uma nota na ordem, fazendo que ela rotacione entre si, mudando a primeira nota tocada a cada compasso na ordem das notas iniciais. Dessa forma, embora a peça se repita incessantemente em um mesmo grupo de 12 notas, na mesma ordem, inclusive, haverá sempre uma variação harmônica diferente em cada compasso que houver a defasagem. Partimos agora para o segundo processo, que é o processo aditivo linear, ou Linear Additive Process. Basicamente consiste, o processo aditivo linear, ele articula processos de repetição baseados em adição de figuras a partir de um padrão base. O exemplo que iremos ouvir a respeito, por exemplo, será a peça Two Pages, do compositor Philip Glass. E observem, né, acompanhando a partitura, como Glass sempre acrescenta notas a cada compasso, né? Nesse caso, notas são valores,
né, não notas diferentes umas das outras, por exemplo, dó, ré, mi, e sim valores, né, de tempo. As notas seguem uma sequência, um padrão. Sol, dó, ré, mi bemol e fá. Mas são repetidas acrescentando a cada compasso, acrescentando e tirando a cada compasso. O compositor faz esse jogo. Né? A cada compasso ele acrescenta e depois volta para o padrão inicial, mas assim fica nesse ciclo. O que nos causa a sensação de um contínuo musical. Né? E isso se dá justamente por conta por conta dos começos e das finalizações que são súbitas e sem nenhuma preparação. Então, é a sensação de estar ouvindo apenas repetidos fragmentos que nos faz ter essa sensação maior de um permanente contínuo, né? É uma espécie de moto perpétuo. Vamos ouvir agora a obra Two Pages e depois comentar um pouco mais sobre ela. Nós vimos que no primeiro compasso temos um grupo de 5 notas e depois, após um certo número de repetições, que no caso ele colocou aí 34, o intérprete passa ao segundo compasso, no qual mais 4 notas são adicionadas e assim sucessivamente, né? Não existe um padrão a ser seguido e por isso esse processo ele é tido como um processo irregular, certo? Porque um processo regular seria você teria uma repetição, aí depois adicionaria 1, 2, depois 1, 2, 3, mas esse, no caso, ele já começa com 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, e depois ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, não tem um padrão a ser seguido. E o Glass ainda utiliza essa técnica em várias outras composições, né? Só para citar mesmo, existem outras composições como Music in Similar Motions, Music with Changing Parts, e entre outras. Mas duas composições, essas composições que eu citei, elas utilizam apenas a técnica de processo aditivo linear. Porém, esses compositores também adicionaram outras técnicas em conjunto com essa, em outras peças. E só para citar duas aqui, a música Music for 18 Musicians, do Rich, por exemplo, ele utiliza essa técnica atrelada a outras. E também a Music in 12 Parts, do próprio Glass. Processo aditivo por grupo. Reich refere-se a essa técnica como processo de substituição de pausas por notas, que é literalmente isso. Se trata de introduzir um grupo ou bloco de notas de maneira gradual e não linear. A primeira obra na qual Reich utilizou a técnica de processo aditivo por grupo foi Drumming, de 1972. A principal diferença entre processo aditivo por grupo e o processo aditivo linear consiste em que, no caso do processo aditivo por grupo, é possível identificar uma métrica fixa dentro da qual o grupo é executado. Eu trouxe aqui como exemplo um trabalho que fiz de caráter minimalista que o professor Orlando passou na disciplina de Procedimentos Composicionais 2,
E nele eu utilizei o processo aditivo por grupo, somente ele, que a gente pode ver como exemplo, várias pausas, começa com uma nota, repete 2 vezes, adiciona outra em oitava, repete 3 vezes, e vai adicionando, assim, de uma em uma nota, substituindo pausas por notas, como eu comentei. Esses são os compassos do meio da partitura, da peça. E o último, que é o compasso completo, sem nenhuma pausa. Que foi a partir dele que eu compus tudo. Ok. Processo aditivo e subtrativo textural. Este processo consiste em adicionar vozes uma a uma até o ponto em que toda a textura se completa. A ideia de uma textura que se incrementa ou se extingue gradualmente tem muitos antecedentes na música ocidental, mas a maneira pontual como os compositores minimalistas a utilizaram, subjugando a técnica a um processo gradual, e sempre em combinação com outras técnicas de variação gradual, criou efeitos timbrísticos de grande variedade. Esse procedimento geralmente é utilizado junto de outros procedimentos, pois é um procedimento que visa uma mudança gradual verticalmente, aumentando e diminuindo o número de vozes e a densidade textural, e não horizontalmente como são os outros. Vamos usar como exemplo a obra de Steve Reich, Music for 18 Musicians, de 1975. Superposição de padrões. Consiste em superpor padrões rítmicos e melódicos, geralmente com durações diferentes, sobre um pulso que se mantém uniforme para todos os executantes. Em NC, de 1964, de Terry Riley, cria várias células rítmicas melódicas diferentes, onde haverá um pulso contínuo em cocheias na oitava dos dós mais agudas do piano, e vários intérpretes vão tocar uma das 53 células em ordem. O número de repetições e os intervalos de pausa entre elas são deixados a cargo dos executantes. A obra termina após todos os executantes terem finalizado a figura 53, que é a última. A qualidade da música depende das interações espontâneas que ocorrem no decorrer da peça, que pode durar entre 45 a 90 minutos.
Dando continuidade, nós iremos expor algumas características das obras minimalistas, como, por exemplo, feições estilísticas das obras minimalistas. Todos esses procedimentos minimalistas têm características em comum que fazem definir o uso desses procedimentos dentro do mesmo estilo. E essas características serão expostas a seguir. Estrutura formal contínua. As obras minimalistas têm longa duração. Podem ser vistas como circular ou contínuas. Durante seu desenrolar, não apresentam mudanças abruptas ou qualquer outro recurso de contraste. A forma geral é uma decorrência do processo que se articula de modo gradual e quase imperceptível, que possa caracterizar uma troca de seção dos termos tradicionais. Um gesto característico das obras minimalistas é uma finalização abrupta e inesperada, dando a ideia de parada, mais do que de fim, o que reforça a ideia de forma circular. Textura rítmica homogênea com uma cor brilhante. A intensa atividade rítmica da superfície sugere uma atmosfera musical de vivacidade, de um fluxo notório e contínuo, que nos remete a cores claras e brilhantes. A textura rítmica homogênea é elemento característico das obras minimalistas, sendo por vezes variada gradualmente através da adição e subtração de timbres, processo aditivo, subtrativo textural. Paleta harmônica simples. Geralmente é privilegiado as estruturas harmônicas simples, baseadas na harmonia triádica, com caráter fortemente modal. O ritmo harmônico das obras, quando existe, tende a ser muito lento e se comparado a qualquer outra obra da música ocidental. Ausência de linhas melódicas. Devido ao foco no processo rítmico e formal contínuo, linhas melódicas expressivas que sugerem início e fim de frases não têm lugar na música minimalista. Repetição de padrões rítmicos. As obras minimalistas apresentam um fluxo intermitente de figurações rítmicas que fluem do início ao fim da obra. Esses padrões geralmente são sustentados por longos períodos de tempo, sendo eventualmente superpostos, defasados ou ainda gradualmente modificados. Apenas um último comentário sobre os precursores, né, os pais fundadores do minimalismo, que são o Young, Riley, o Rich e o Glass. Nós encontramos algumas feições comuns que são importantes, né? Por exemplo, todos eles nasceram nos Estados Unidos nos anos 30. Todos cresceram, né, rodeados pela cultura pop norte-americana e todos sobreviveram após rejeitar seu treinamento acadêmico de conservatório europeu. E praticamente todos, com o passar do tempo, eles se tornaram indivíduos profundamente místicos e religiosos. Um último comentário sobre a música minimalista, ainda dado do contexto histórico e social, principalmente porque a gente viu que a música minimalista ela nasceu de um cenário underground, igual a outras subculturas da música, tal como exemplo do punk, que foi um movimento que ele foi totalmente ao contrário da indústria da música, como uma forma de se opor a diversos padrões e tal, a música de um modo mais comercial. Acho até válido a gente fazer esse tipo de paralelo como a da música minimalista como um movimento de contracultura também, já que eles eram uma certa oposição aos estilos de vanguarda que aconteciam na Europa e também com a intenção de romper em alguns pontos e divergir totalmente do serialismo. Além de que todos esses compositores que nós citamos do movimento minimalismo, eles eles estudaram em conservatórios tradicionais antes de se opor ao tradicional europeu. Por aqui a gente encerra. Agradeço por todo mundo que assistiu até aqui e espero que tenham contribuído em alguma informação para vocês. Valeu e até logo.